Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor nos trouxe a este lugar, a tua casa, para falar conosco. Pai amado, aqui estão corações sedentos, corações desejosos de uma resposta, do Senhor falar algo com cada um deles. Pai amado, assim como o Senhor tem derramado essa chuva lá fora, Deus, lavando tudo o que ela vê, Pai amado, que assim sejam de bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, que sejam encharcados pela tua bênção, pela tua prosperidade, pela tua unção, pelo teu poder, pelo derramamento do teu Espírito, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor Deus. Nós queremos receber mais do Senhor nessa noite, abrimos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo, vem falar conosco, vem falar comigo, vem ministrar, vem curar, vem tratar, vem fazer o milagre, vem fazer aquilo que o Senhor propôs no coração do Senhor. Nós estamos abertos a receber do Senhor. A Ti nós damos honra, glória, louvor e exaltação neste lugar. Você pode celebrar ao Senhor mais uma vez. Celebre ao Senhor, porque Ele é o único. Aleluia, glória a Deus. Shalom, igreja do avivamento. Podem vos assentar. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos, porque a casa do Senhor é o melhor lugar que nós devemos estar, amém? Que bom que você veio. Eu me chamo Florisvaldo, para quem não me conhece, seja bem-vindo. Nossos pastores têm um compromisso e cá estamos nós para poder servir naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, amém? É muito bom a gente poder servir, ainda mais na casa deles, com o chamado que a gente tem e colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida. Que você esteja com seu coração aberto para receber dele, como o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava orando, que assim seja você encharcado com essa chuva de bênção dentro de você, sabe, mergulhado mesmo no Espírito Santo, na unção, renovados naquilo que você precisa ser renovado nessa noite, amém? Vamos para a palavra? Vamos lá, Oséias capítulo 6, verso 1, para a gente estar dando início. Você que trouxe sua Bíblia online, sua Bíblia digital, abra sua Bíblia, muito bem, isso aí, capricha, José. Vamos lá. Amém? Oséias capítulo 6, verso 1. Diz assim o texto, vamos lá. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Amém? Até aqui por enquanto, para a gente dar início. A palavra de hoje tem por tema transformado pelas feridas. Nós sabemos que as pessoas amam beijos, amam abraços, e quem não ama, né? Quem não gosta? Quem não gosta de ser elogiado, não gosta de ser querido, aonde vai, aonde quer que chegue, as pessoas o recebam bem, né? Quem não gosta de reconhecimento quando faz algo de bom? Quando você faz algo de bom na sua casa, seu marido reconhece, a sua esposa reconhece, os seus filhos reconhecem, e isso traz uma satisfação. E quando isso acontece, a vontade de fazer mais ainda aumenta, quando há gratidão. Então, nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer e ao bem-estar. A gente pode perceber que tudo que nós buscamos na vida, o final dele é o quê? É o bem-estar nosso. Eu trabalho para ter dinheiro, para quê? Para que no final você tenha tranquilidade, para que você possa comer do bom do melhor, para que você possa viajar, para que a sua família possa estar tranquila, segura, e isso vai gerar o quê? Um bem-estar, para você estar tranquilo. Tudo que nós fazemos, o final dele é você estar bem, é você estar tranquilo com os seus. Quando o ser humano, e isso acaba a gente lutando como alvo e como objetivo a ser alcançado, até no subconsciente. Às vezes a gente não fala, eu vou trabalhar para me ter, ficar no meu bem-estar sossegado. A gente não fala isso, está no subconsciente já adaptado ali, o seu foco, o seu objetivo é estar tranquilo.
é você olhar não ter um boleto para pagar, é você olhar, tá lá na sua conta 80 lá, né? Amém? Recebe aí um monte de zero na sua conta lá, sossegado, tranquilo. E quando você poder sair, você não precisar contar, será que vai dar? Será que a gente pode pedir essa coisa para comer? Não, ter tranquilidade. Todos nós gostamos disso e nos sentimos muito bem com isso. Mas eu creio que todos nós aqui odiamos profundamente ser ferido, amém? Alguém gosta de ser ferido? Só o sadomasoquista, né? Mas não é o caso aqui. Ninguém tem prazer em ser ferido. Já reparou que na vida somos mais feridos do que elogiados e amados? A gente é mais afrontado do que recebe uma gratidão, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo. E isso acaba nos ferindo. É mais fácil alguém te maltratar do que dizer que você é importante. Hoje, na sua casa, alguém te disse que você era importante para ele? Te disse, olha, eu te amo tanto, você é incrível na minha vida? Te valorizou? Ou olhou para você e falou, de novo, já te lançou uma patada, já te falou algo que... Ou uma cara, às vezes não precisa nem falar, um gesto, uma face diferente, você já percebe que foi ferido. Porque há várias maneiras de se ferir. E normalmente quem mais nos fere é quem mais a gente ama, que estão mais próximos de nós. O inimigo, ele já está ali para ser inimigo. Se ele ferir, é o propósito dele. Mas nós somos machucados principalmente por aqueles que estão mais próximos de nós. Mas acredite, as feridas são inevitáveis. E elas são instrumentos de Deus para nos proporcionar crescimento, maturidade. E a gente vai entender como Deus trabalha nisso. No texto que nós lemos, deixa eu abrir aqui novamente. Venham, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Então, a gente percebe que muitas situações da nossa vida é Deus que nos despedaça. Muitas vezes a gente não entende por que coisas ruins acontecem, que fogem do nosso controle, e nós culpamos tudo, e muitas vezes é Deus que proporciona certas situações para nos moldar, para nos direcionar a um caminho, para nos conduzir a uma vida que Ele quer no propósito dEle. Porque muitas vezes estamos fora do propósito e Ele tem que dar um tapa, para cá menino, vem para cá, pegar e puxar a gente, porque Deus sabe o que você quer, mas antes disso, Ele quer dar o que você precisa, aquilo que você necessita. Porque você imagina, a minha filha, se eu der tudo o que ela quer, como que ela vai ser? Se eu der tudo que ela quer comer, se ela quer comer só doce, só sorvete, só chocolate, eu estou fazendo bem para minha filha? Eu estou dando tudo de bom para ela, de maneira alguma. Eu tenho que dar o que ela precisa. Assim é o Senhor conosco. Muitas vezes nós reclamamos porque a bênção não vem, porque o milagre não aconteceu naquele momento que nós esperávamos, e olhamos, Deus se esqueceu de nós. Na verdade, Deus jamais se esquece dos seus filhos. Deus jamais se esquece de você. Deus sabe de tudo que você precisa. E são nos dias difíceis, né, as feridas, elas nos fazem amadurecerem, nos traz experiência, principalmente depois de superadas e cicatrizadas. Elas nos ensinam. Já parou para pensar que quando a gente erra, e você é sábio, você só erra uma vez? Você não vai lá cometer o mesmo erro? A gente percebe isso numa criança, quando faz uma tolice, enfia o dedo numa tomada, leva um choque. Ela vai tomar choque de novo? Normalmente não. Porque ela aprendeu que aquilo ali, com a experiência, com a ferida, com o choque, que aquilo não foi legal para ela. E ela não quer repetir essa situação. Ela não quer vivenciar novamente essa experiência. Então, as feridas que nós passamos na vida, a maneira como nós a enfrentamos vai determinar muita coisa. Porque se deixamos as feridas abertas, o que acontece quando deixa uma ferida aberta e não se trata? Ela infecciona, apodrece e generaliza e pode matar. Agora, uma ferida que é tratada, cuidada, cicatrizada, você está superado e vai para frente. Sabe, às vezes,
Nós ignoramos e reclamamos, mas nós temos que parar e pensar que a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu lembro, eu capotei o carro, eu tinha um Gol bolinha, e eu trabalhava em Guaratinguetá, e eu trabalhava fazendo queijo, e quando eu voltei, era um domingo, era festa de Purim. Festa de Purim é mudança de sorte, né? Era uma festa maravilhosa. Eu passei no Hispânico, comprei um monte de chocolate, porque ia haver troca de doce e tal. Só que eu vim sozinho, eu acordei 5 horas da manhã, fui para Guará. Quando eu voltei, estava aquela sonolência, ouvindo o apóstolo Joel. Aí deu mais sono, porque já está cansada, a voz fica falando ali no volante. Aí eu cochilei e capotei. O carro bateu, deu uns 2 pinotes, não saiu um arranhão de mim. Eu olhei assim, o tapetinho do carro estava aqui no meu rosto, eu deitado assim de lado, o cinto travado. Aí soltei o cinto, abri o carro, saí, né, botei o pescoço para fora. Aí pararam algumas pessoas e me ajudaram. E nesse exato momento o Senhor falou comigo: todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque normalmente as pessoas olham assim: onde estava Deus? Deus estava na hora que eu gritei, Jesus me segura. O carro, na hora que eu acordei, só deu para gritar isso. E o carro parou na beira de um precipício. Depois tem um rio, um buraco, para baixo ali do café, do Café Cunhense, para baixo um pouquinho ali no ponto de ônibus, eu atravessei de uma vez. Mas o Senhor falou comigo: olha, todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque a gente olha o prejuízo, nossa, perdi o carro, nossa, que, e assim por diante. Como é que eu vou comprar outro? Mas o Senhor, é Ele que faz a ferida, é Ele que cura, é Ele que livra, é Ele que nos protege. Eu já vinha, e incrível, parece comédia, né? Mas teve um irmão da igreja uma vez, e ele falou para mim: olha, Deus me mostrou você capotando. Falei: mas você tinha que falar antes de eu capotar, né? Para eu orar, para eu ficar mais atento, perceber. Depois que eu capotei, que você veio falar? Fala sério. Mas foi um momento assim intenso, mas um momento que Deus mudou a minha sorte naquele dia, porque era festa de Purim, e eu poderia ter sofrido um acidente muito mais grave, ter colidido com um carro de frente e assim por diante. Então, Deus nos cura e nos protege, Deus, Ele nos livra, sabe? Então, não reclame de situações difíceis tal qual você possa estar passando. Ah, está difícil demais. Deus sabe que você suporta. Deus não deixa você passar além daquilo que você aguenta. Você é forte, você está até aqui, você aguenta mais um pouquinho sim. Você aguenta. Sabe, às vezes a gente olha assim na nossa vida e justamente quem nos fere, né? A gente olha assim, as pessoas que nos amam, nos ferem, a gente pensa: isso não vem de Deus. Muitas vezes, como a gente está falando aqui, vem de Deus para nos moldar, tá? Ele sabe o que nós precisamos e nós precisamos crescer. Feridas fazem nos crescer, amadurecer e romper naquilo que estávamos estagnados, parados. Deus permite uma ferida para chegar na sua vida, para que você descubra quem você realmente é. Se você vai murmurar ou se você vai levantar e buscar força no Senhor. Senhor, eu sei que está difícil, mas eu aguento mais um pouquinho. Vamos que vamos. Porque, meu querido, e sabe por que a gente aguenta? Porque ninguém continua do mesmo jeito depois de um ferimento. Alguém que fraturou um braço, por exemplo, continua da mesma forma? Não, talvez não vai ter a mesma força, a mesma resistência naquele braço. Ele vai ter que se adaptar de uma maneira diferente para poder fazer as suas atividades. Todo ferimento, ele traz uma mudança para a gente, ou boa ou ruim. Ou seja, a gente, com o nosso posicionamento, é que vai determinar se esses ferimentos vão realmente ser benéficos para nós. Como diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos entender: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Isso eu pensei nesse acidente que aconteceu comigo. Eu falei: Senhor, o Senhor quer me ensinar algo. Então, me ensina. Se está alguma coisa aqui precisando de conserto, que o Senhor venha trabalhar em mim. Porque, meu querido, nada está fora do controle de Deus. Entenda isso. Deus não perde o controle de nada. E olha, observe bem para você ver.
Tem pessoas que, se tivesse passado por aquilo que você já passou na sua vida, talvez você já passou por situações difíceis, complicadas, terríveis. Tem pessoas que talvez não aguentariam aquilo que você já superou, né? Você ainda está de pé, você está aí, ó, firme e forte. Eu não sei o que você passou na sua história, mas eu sei que você superou e você está aqui, amém? Eu sei que você superou. Agora imagina só, tudo aquilo de ruim que um dia aconteceu com você, que te feriu, pare e pense, olha, poderia ter sido pior, mas não foi. O Senhor me livrou e eu estou aqui. Porque quando a gente para analisar e buscar no Senhor um propósito naquilo, a gente é direcionado e começa a assimilar aquilo que Deus tem trazido para nós. Deus está nos mostrando quem nós somos quando nós somos feridos. O quanto nós aguentamos uma pressão, o quanto nós aguentamos e superamos as dificuldades. Porque dificuldades vão vir o tempo todo, meu querido. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O bom ânimo, a alegria, a disposição. Eu sei que nem sempre é fácil, porque falando aqui parece fácil, né? Tem alegria. Às vezes vem aquele turbilhão de situações difíceis, mas o Senhor, Ele é Ele que nos conforta, é Ele que nos fortalece, sabe? Assim como Jeremias, quando viu Jerusalém totalmente destruída, assolada, ele olhou para aquela situação e não falou daquela situação. Ele disse o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Independente do que você passou ou esteja passando, traga esperança ao seu coração. Há esperança no Senhor. Ele jamais vai nos abandonar, sabe? E entendam o seguinte: as pessoas vão seguir aquele que ainda, mesmo que tenha passado pelo vale da sombra da morte, mas que ainda permanece de pé. As pessoas vão ouvir aqueles que ainda estão de pé, por mais difíceis e complicados que já passaram essas situações e venceram, essas serão procuradas por outras. Olha, você venceu, eu quero estar perto de você, me ajude nisso, me auxilie nisso, porque as pessoas seguem quem permanece de pé. Provérbio 27:6 diz o seguinte: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas o beijo dos que aborrecem são enganosos. Fiéis são as feridas. Muitas vezes, amigo, igual a gente falou aqui, nós somos feridos. Então, fiel é a ferida feita pelo amigo. Repare que o inimigo dá o que você quer, porém Deus dá o que você precisa. A gente trazendo aqui, me vem na memória, Judas deu um beijo em Jesus, não foi? Foi lá, traiu ele com um beijo. E Deus deu a cruz para Jesus. Feriu Jesus na cruz, para que ele pudesse ser glorificado depois, para que o nome dele fosse colocado acima de todo nome. Toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus, mas ele teve que passar, ele teve que ser ferido. Como diz, né, ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi ferido, mas venceu. Assim como ele, eu e você, temos a oportunidade de superar todos os ferimentos e ser sarado por ele para vencer. O que nós não podemos é deixar isso nos abater e curvar nossa cabeça e ficar lamuriando aquela situação. Não vai, não tem, não e vai chorando. Então, Deus está contigo, amém? E bebe água. Vamos ver um exemplo de Jacó, né? Há algo de valor na história de Jacó que deve ser compartilhado. Veja o que a Bíblia relata sobre ele no momento chave da sua vida. Gênesis 32, se você quiser acompanhar comigo. Gênesis 32, verso 24. Diz assim o texto, olha, vamos lá, vou tomar mais água. Gênesis 32, 24 diz o seguinte: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper da manhã, amém?
Jacó estava com quem? Sozinho, primeiro. Jacó estava sozinho. Ninguém gosta de lutar sozinho. Mas Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, um homem a qual a partir dele e dá início uma nação maravilhosa, como a nação de Israel, é aquele que é o pai dos 12 patriarcas, as 12 tribos, se encontrou o quê? Sozinho. Por isso, meu querido, não reclame se você tiver que lutar sozinho. Porque, na verdade, sozinho você nunca vai estar. Pode não ter uma pessoa física ali do seu lado, mas o Senhor sempre vai estar do seu lado. Então, a nossa confiança, não fique procurando às vezes do lado, às vezes eu estou sozinho, não tenho um amigo. Você tem um amigo, o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, Ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei para vós o Espírito da verdade, e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele estará convosco até o final. Ele está conosco, é só a gente chamar Ele, clamar. Então, nesse momento, olha, Jacó se encontrava sozinho, por isso, não reclame. E todo aquele que Deus deseja promover, Deus deseja levantar, subir de nível, Ele testa no secreto sozinho. Ele trabalha nisso primeiro. Ele não vai te abandonar, sabe por quê? Porque Ele jamais abandona os seus filhos. Você está sendo treinado, talvez você olhe assim, ninguém me ajuda, ninguém está ali me fortalecendo. Isso me remete ao paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, paralítico naquela situação, quando os anjos vinham, balançava a água, ele não conseguia ir. Quando Jesus passou por ele, perguntou, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, é isso mesmo? Quer que eu te faça? Eu lembrei agora. A ideia é essa, quer curar ele. Aí, ao invés dele falar, quero ser curado, sim, quero ser curado. Ele começa a reclamar, olha, estou há 38 anos, ninguém me ajuda. Raciocina comigo um pouquinho. Uma pessoa há 38 anos não tem um amigo para arrastar ele até aquela situação, pegar ele ali, ajudar ele de alguma forma. 38 anos, não teve um abençoado que passasse por lá para ajudá-lo. E ele sofreu tudo aquela situação difícil. Olha, Deus não nos abandona. Por isso Jesus passou por aquele lugar. Porque havia um milagre para acontecer naquele lugar. Só que, qual é o nosso posicionamento? Jesus olha para você e fala, o que queres que eu te faça? Quero ser curado, quero ser abençoado, quero ser cheio, quero... E assim por diante, receba aquilo que o Senhor tem para te dar. Não perca a oportunidade quando você estiver na presença do Senhor, quando Ele falar com você, abra realmente o seu coração, se exponha diante dEle, abra realmente, porque todo aquele que Deus deseja promover, Ele tem um trabalhar todo especial para quê? Para moldar o caráter, moldar para que seja da forma como Ele quer e não como nós queremos. Raciocina comigo, se tudo aquilo que eu e você quiséssemos tivesse acontecido, como é que estaríamos? Olha, quantas decisões erradas o Senhor nos livrou de tomarmos, quantas alianças erradas o Senhor nos impediu, tirando pessoas da nossa vida, e nos direcionando. Às vezes a gente reclama, né? Ah, fulano me abandonou. Tem uma frase que diz, celebre quem entra na sua vida, mas não reclame de quem saia, né? Deixa Deus trabalhar. Deus está limpando às vezes a eira, e às vezes está reclamando. Não, deixa Deus trabalhar. Então, meu querido, todo aquele que Deus quer moldar, Deus trabalha nele sozinho. É igual um vaso, um oleiro, quando vai fazer sua cerâmica e está no torno, ele não consegue trabalhar 2 vasos de uma vez. É um vaso de cada vez. Você não vê ninguém pisando ali, moldando 2 vasos, aquela roda. É um vaso de cada vez. Assim é o Senhor comigo e com você. Ele pega a gente, põe ali, ó, e vai moldando. Tem uma hora que não deu certo, ele vai dar porrada no barro de novo, vai amassar, vai doer, vai machucar, mas ele vai colocar na roda de novo e vai dar um formato. E vai trabalhando. Isso vai machucar, isso vai doer, é crescimento, é trabalho. Abriu, tem um tempo de secagem, não secou direito, trincou, quebra e faz tudo de novo. Então, quando estamos na mão do Senhor, tudo é possível. Mas nós temos que estar aptos a entender o seguinte, eu vou ter o formato que Ele quer que eu tenha. Aquilo que está na mente dEle criativa, porque Deus é muito criativo. Olha em volta, tudo isso que a gente percebe, a criatividade do Senhor. E Ele pega você. Por isso que é sozinho, só você e Ele.
Você e ele. Por isso que ele fala o seguinte, Jesus fala, olha, entra no teu quarto em secreto, e lá no teu quarto, sozinho, você e ele, tete a tete, fala com ele lá. Que o teu pai que te vê secretamente vai te honrar, vai te abençoar. É no secreto, sozinho ali com ele. Então, a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Nesse momento sozinho com o Senhor, que a gente descobre o quanto nós somos dele ou não, o quanto nós temos dele ou não na nossa vida, o quanto nós queremos mais dele ou não. Porque se você está cheio dele, você vai estar cheio de confiança, fé, determinação, garra, você vai conseguir superar. Agora, se você não tiver, qualquer vento vai te abalar. Assim como aquele vento abalou Pedro, quando ele estava começando a caminhar com o Senhor, ele teve dúvida e começou a afundar e pediu. Assim somos nós. Então, nós precisamos o quê? Estar firme com o Senhor e deixar ser moldado por Ele. Olha, até o dia da luta de Jacó com o anjo, Jacó se achava que era um enganador, um trapaceiro. Ele não tinha ideia de quem ele realmente era. Porém, observe que a palavra nos diz o seguinte, olha, continuando a leitura de Gênesis 32, do 24 ao 28, diz o seguinte: e lutou com ele um homem até a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém? Tem um monte de disse, ele também disse. Aí, veja que antes de ser ferido, ele se chamava Jacó, se sentia como Jacó, enganador, trapaceiro e assim por diante. Porém, o nome que foi dado para ele foi Israel. Você sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Isso nos mostra, meu querido, que mediante aquela luta, mediante aquele desafio que você tem passado, você está lutando sozinho, sabe? Assim como Jacó, ele estava passando de uma fase para outra, Deus estava mudando o nome dele. Deus assim vai fazer comigo e com você, vai mudar o nosso nome, vai mudar a nossa história, porque você está passando de nível, você está superando, você está sendo realmente fortalecido nessas feridas que foram feitas, e está de olhos no alvo que é o Senhor Jesus, confiante na vitória, independente do cenário à tua volta, a tua fé não é abalada. E isso vai fazer com que o nome seja mudado e fortalecido, porque sem a luta que resultou em ferida, Jacó não teria passado a primeira fase, para a melhor fase da sua vida. Talvez aqueles que depois viram Jacó mancando, porque Jacó foi ferido na coxa dele. Eu tenho um problema físico no pé, então eu manco um pouquinho. Eu só não tenho a benção de Jacó, assim, daquele jeitão assim, mas eu já posso ser um Jacózinho. Não, Israel, melhor, né? Jacózinho. E quando olhava para ele, aquele ferimento na perna dele deu uma autoridade para ele. Não deixou ele por baixo. Ao contrário, aquele ferimento levantou ele, mostrou ele que ele tinha vencido, tido uma experiência com Deus. E ele venceu aquele desafio, ele superou. Olha, você imagina, será que você ouviria, a gente ouve normalmente aquele que venceu em determinadas situações, por exemplo, uma pessoa que venceu o câncer, ela tem autoridade para falar para alguém, para nós, nos ensinar como ela passou por aquilo, como ela venceu, como ela se fortaleceu. Agora, a gente fala, eu acho que deve ser dessa maneira, se fosse comigo, é diferente. Agora, eu vivi isso, eu passei por isso, eu sobressaí nessa situação, olha, eu fui abusado, mas eu fui curado, eu fui liberto, eu fui sarado. É diferente, isso traz o quê? Autoridade para falar sobre o assunto. E assim, Jacó fez, ele criou o quê? Através dessa ferida,
criou autoridade, Deus deu autoridade para ele. Agora, as principais funções das feridas. Meu querido, não discuta com Deus, porque Deus já viu o teu futuro. Deus conhece tudo que vai acontecer comigo e com você. E quando nós oramos, nós falamos com aquele que já conhece toda a nossa história. E ele vai trazer à existência aquilo que não existe, conforme a nossa fé, a nossa determinação e o nosso foco. Então, antes que ele deixe, antes que os homens venham e nos firam, nos machuquem, Deus vem e nos fere. Mas o texto diz que ele fere, mas ele sara. Homem fere e homem não sara. Ao contrário, fica fustigando na ferida. Porque o homem sem Deus é mau. O ser humano sem Deus é muito mau. A Bíblia diz o quê? No mundo jaz o maligno. Jaz o maligno. Então, meu querido, se você está sendo ferido de alguma forma, machucado de alguma forma, confie no Senhor. Ele vai te curar. Vai passar, você vai subir de fase e Deus vai mudar o seu nome. Deus vai promover você em nome de Jesus. Tá? E Ele permite isso. E quando nós estávamos falando aqui sobre, quando nós superamos uma ferida, uma dificuldade, um problema, nós vencemos, isso nos dá autoridade para falar sobre o assunto. E essa autoridade vem com a experiência. Você, por exemplo, não faria uma cirurgia, por exemplo, com um médico que acabou de se recém-formado, uma cirurgia muito, muito complicada. Mas olha, mas quantos ele já operou? Ele sabe fazer isso, realmente? Por mais que ele tenha até saído da faculdade. Mas vai procurar quem? Quem tem experiência, já tem um currículo ali, esse doutor aqui, é especialista nisso. Você vai buscar quem é melhor. Quem tem autoridade no assunto, é esse que você vai buscar. É esse que já tem a carga, já sofreu, já passou os desafios aqui naquele momento. Assim por diante. Então, as feridas que você tem sofrido, passado, vai te dar autoridade para vencê-las. Pessoas que passaram por divórcio e reataram o seu casamento, levantaram o seu casamento, tem autoridade para falar, olha, nós tivemos problemas, mas vencemos, mas nos unimos, mas o Senhor nos deu sabedoria, e assim por diante. Porque eu lembro de uma situação, já faz tempo, tinha um rapaz aqui na cidade, ele já tinha casado acho que umas 4, 5 vezes, e estava dando um conselho para uma menina de casamento, de como ter um casamento feliz. Complicado, né? Se ele por si só não conseguiu ser feliz, como que vai ter algo para falar? Ele pode falar assim, olha, não faça isso que eu fiz, aí tudo bem. Olha, essas atitudes que eu fiz foi errada e eu não tive sabedoria para conduzir, para segurar, para manter, até aí beleza, vale. Agora, falar em resultado, sendo que ele não teve resultado, é complicado demais. As feridas, elas aceleram o processo. Jacó foi ferido por Deus e agora os processos da sua vida estavam mais acelerados, pois ele sabia quem ele era. Então, os processos da vida, na vida das pessoas são diferentes porque uns evitam as feridas enquanto outros superam aquilo que veio a eles. Qual é o seu posicionamento? O que você tem feito? Você tem evitado as feridas ou superado, buscado romper com elas? Sabe, buscar cura realmente, ser tratado. E feridas, tanto físicas como na alma, precisam ser curadas, ser tratadas. Ferida na alma é pior ainda, porque acarreta muito mais situações. Porque quando é físico, você está vendo, ela não te deixa esquecer. Ferida na alma, muitas vezes você, no seu subconsciente, você está desenvolvendo comportamentos que às vezes você nem sabe que tem. Mas por quê? Uma ferida, um trauma, uma situação muito ruim lá atrás te travou, te bloqueou e você não sabe nem como agir. E precisa de um especialista para poder ir lá, trabalhar, descobrir e buscar em Deus uma resposta. Então, Jacó foi ferido por Deus e nesse processo ele sabe quem realmente é e acelerou o processo dele. Os processos na vida são diferentes, né? Feridas aceleram o processo de Deus na sua vida, te fortalecem. Você pode ver, depois desse encontro que Jacó teve com o Senhor, que foi ferido ali, rapidamente as coisas começaram a fluir na vida dele. Ele voltou, reatou com Esaú e
tudo começou a fluir. Terceiro ponto aqui, ó, a ferida nos mostra para o mundo inteiro, mostra para o mundo inteiro quem nós somos. Sabe, e Jesus não é pregado hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém, no burrinho. Você não vê as pessoas pregando, Jesus entrou, não é lembrado com muita ênfase, mas é lembrado o quê? É a cruz que é lembrado, a morte, as feridas que fizeram a história. E foram essas feridas, através dessas feridas que eu e você hoje podemos estar aqui e clamar e buscar e saber que nós seremos salvos em nome de Jesus, que somos salvos pelo sangue que derramou na cruz do Calvário, por aquele sangue que ele foi ferido. Então, meu querido, as pessoas divulgam aquilo que você fez, não pelo que você fez, mas como você fez, como você enfrentou a dificuldade, como você superou aquele problema. Porque às vezes nós estamos passando por algumas situações difíceis e pessoas olham e falam, esse aí não levanta mais, esse aí já era, esse aqui nem Deus levanta. Mas como você faz? Olha, ele se superou, ela fortaleceu, ela buscou, ela teve determinação, teve garra, e Deus a levantou novamente. Quantas histórias você já ouviu disso, de renascimento, de pessoas que estavam no fracasso total, totalmente debilitadas, e houve uma reviravolta, e Deus trouxe à tona o melhor daquelas pessoas. Assim somos nós, então, e seremos o que? Referências. Por quê? As pessoas estão à procura de referências, porque aquele problema que você enfrentou, que você superou, vão ter pessoas que vão vivenciar as mesmas situações, que querem saber como você saiu, para elas saírem também, e querem buscar uma palavra de sabedoria dentro daquilo que você vivenciou. Então, como você lutou, isso te credencia, isso te dá autoridade para falar do assunto, sabe? Seu nome será mudado de acordo com o que você luta. A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá um espírito de, Deus não nos dá um espírito de medo, mas sim o que? De ousadia e de poder. Então não tenha medo, amém? Fala aí, eu não tenho medo. Fala para você acreditar em você. Você não precisa ter medo. Maior é o Espírito de Deus que há em vós. 1 João 4,4, maior é o Espírito de Deus que há em vós do que o Espírito que está no mundo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao teu redor. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco. Então nós somos bem preparados e guardados pelo Senhor. Porque nós temos que estar o quê? Atento a Ele e focado nele e falar, Senhor, eu não vou parar no meio do caminho, mas molda. E, meu querido, porque a autoridade, ela vem por meio das feridas. Sabe, quando você olha assim, esse aqui foi... Tá. Você vê quando um soldado vence da guerra, esse aqui foi em tal, levou um tiro, levou uma cicatriz, ele mostra com orgulho as cicatrizes de um herói que venceu. Esse aqui, eu passei, eu superei. Assim é você, as suas cicatrizes vão te dar autoridade em Deus, para levar salvação aonde quer que você for, aonde quer que você abrir sua boca, vai ter o peso da autoridade na sua palavra, porque você venceu e você está de pé, amém? Quando você supera uma ferida, você está além daqueles que ainda estão lutando, porque você já passou por aquilo, e a opinião dos outros não vão definir quem você é. Aquela opinião, como eu já falei antes, que não vai conseguir, que está difícil, xé, nego, é o ditado aqui, com xé, nego, isso aí não vai para frente não. As opiniões das pessoas não têm que definir a nossa realidade, é Deus que define o nosso futuro, e o futuro está na palavra dEle. Quando nós confiamos, nós amamos e entregamos nosso coração a Ele, Ele faz todas as coisas na nossa vida. Quando você amadureceu, como Jacó, o que também foi ferido, Jacó não entendeu quando o anjo, ao invés de protegê-lo, machucou. A gente nunca vai entender, meu querido, quando nós somos feridos. Você nunca vai, normalmente você não vai entender, é Deus que está me tratando, me curando, eu estou passando isso porque, normalmente a gente já vai criticar, às vezes, vai ficar chateado, aborrecido, né? Só que realmente as coisas que nós precisamos entender e devemos apenas continuar lutando e focado naquilo que o Senhor tem.
ainda que seja mancando, ainda que seja arrastando, mantendo firme. Porque depois de um período de luta, meu querido, e você venceu, por mais que você saia ali, você saiu mais do que vencedor. Você saiu aquele que superou as suas limitações, as suas dificuldades. Porque, meu querido, tudo que eu e você precisamos para vencer está dentro de nós. O Senhor já deixou tudo pronto dentro de nós. Ousadia, coragem, fé, determinação, garra, intrepidez. Tudo isso Ele deixou dentro de nós. O que nós precisamos é manifestar isso, buscar trabalhar isso, para sermos realmente fortes. Estarmos preparados para o dia ruim, para o dia mau. Quando vier a ferida, eu estar ali, com antibiótico já na veia, lá pronto para ser sarado. E superar as dificuldades. Talvez, mediante a tantas situações, não olhe saída, mas olha para você ver. Aquilo que você passou de dificuldades, te ensinou alguma coisa? Você é a mesma pessoa depois daquela situação difícil, de um problema, de uma enfermidade? Vamos analisar uma pessoa, por exemplo, que come muita gordura, muita fritura. A vida inteira comendo gordura. Aí vai no médico, o médico corta. Torresmo, não. A primeira coisa que eles cortam, torresmo. É o que a gente ama. Aí, pela ordem do médico, a gente não muda? A gente muda. A gente não questiona. Quando a gente sabe que faz mal, a gente fica procrastinando. É só um torreminho, né? Creque ali, vai embora. Lá em casa a gente chama de croque-croque, né? Aí, é só mais um croque-croque. Só que, se não tiver uma autoridade para falar para você, isso vai te matar, você não para. Você não viu quantos fumantes pararam de fumar num dia para o outro, que o médico falou, você vai morrer amanhã, filho. Larga a mão disso. Ó, você pode ver, às vezes o pastor já falou, isso faz mal para você, traz maldição, isso aqui, a pessoa não parou de nenhum. Aí vai no médico e vai falar, você não tem pulmão mais, nego. Acabou, já era. Tá um negócio preto aí só, aí, já era. A pessoa arregala os olhos assim, já sabia, mas agora... E às vezes precisa de um choque, assim. Precisa de um choque. E não existe ferida que não nos mude. Toda ferida, ela traz uma mudança na nossa vida, de comportamento, de mudança da maneira de pensar, uma adaptação nova, como eu falei. Então, tudo que nós precisamos fazer é estar na vontade de Deus, para que elas possam nos promover e nos conduzir. Porque há pessoas, diante das feridas, que estão revidando, estão agredindo, estão querendo devolver as feridas. Não é assim, né? Tem situação... Primeiro, as nossas lutas não somos nós que lutamos, amém? A Bíblia diz que as nossas guerras, o Senhor guerreia as nossas guerras. Eu e você não temos que bater boca com ninguém, discutir com ninguém. O Senhor guerreia. Uma causa na justiça. O Senhor entra, o Senhor é advogado, não é? Jesus é advogado. E Ele vai lá, Ele resolve. Com sabedoria. Deixando que Ele trabalhe. Então, meu querido, deixa Deus. Você é fruto daquilo que você venceu. Olha o que venceu. Isso moldou o seu caráter, isso te fez mais forte. Você, sabe, aguenta mais. Você sabe, talvez olhou assim aquela dificuldade e falou, eu não aguento. Aí você esperou, falou, eu aguento, agora eu vou. Assim foi. Você consegue compreender tudo isso? Entender que as feridas que você sofreu, aparentemente foram boas até de ter acontecido? Porque às vezes hoje, vamos analisar, trazendo para um outro lado agora aqui, experiências que a gente vive, que moldam o nosso caráter, que nos faz, e quando nós temos sabedoria e tomamos as decisões corretas, nos leva a ser uma pessoa de caráter. Eu, por exemplo, na minha infância, tive ausência de um monte de coisa, né? Não tinha roupa, era pobre, a família com bastante dificuldade. Então, a criança que cresce com bastante dificuldade, você vê que rala, tem a criatividade para brincar, se vira nos 30, brincava na rua o dia inteiro, correndo, se machucava, ralava o dedo, jogava bola na rua, arrancava a unha. Quantas vezes fiquei sem unha, quebrei o dedinho, o mindinho do pé, mesmo com problema físico, jogava bola, atleta, pá, né? Era goleiro, às vezes era atacante, mas estava lá, firme e forte, São Paulino, Rogério Ceni, aquela coisa toda, né? E vivia me machucando.
Mas as pessoas falam, é seu pé. Eu subia em pé de pereira, goiabeira, corria. Olha, só Jesus na sangue do Cordeiro. E estamos aqui, né? e hoje, como que as crianças estão? As crianças não sabem pular. Eu estive observando as Olimpíadas lá no campo da Várzea. Minha filha estava participando das Olimpíadas escolares. Um trecho assim, para as crianças pular, né? As crianças corriam. Não sabe pular. Eu fiquei indignado olhando aquilo ali. Falei, pula, filha. Eu gritando lá, torcendo para a minha filha não participou. Ela estava do meu lado. Eu falei, gritando lá para os amiguinhos dela. Pula! Não sabe pular. A criançada não tem experiência. Por quê? A gente tem outros parâmetros também que impedem, por exemplo, de brincar hoje na rua. Hoje é mais perigoso brincar na rua. Antigamente não tinha muita coisa. A gente varava à noite, chegava em casa com cordão no pescoço de suor, lavava o pé e falava que tinha tomado banho. E ia embora. No outro dia, daquele jeito, ir para a escola, sapatinho, tal, e assim por diante. Por não viver as experiências de dificuldade, as crianças crescem muito suscetíveis a ser enganada, a passar por problemas, dificuldades, não saber tomada de decisão. A gente, quando é criado desde pequeno, brincando na rua, é rápido em tomar decisão. Pulo ou não pulo, né? Você está na beira do rio para brincar. A gente brincava na beira do rio. Brincava de Rambo. Juntava separava, um era o Rambo, os outros desembestavam no meio do mato e a gente ia atrás, daquele jeito. Aí a gente caía dentro do rio, teve um que quase morreu afogado. Era assim, 10, 15. A gente brincava de polícia ladrão, corria a cunha inteira. Aquela criançada correndo. Você olhava assim, 9 horas, 10 horas da noite, que a criançada correndo, o que está acontecendo? Era brincando de polícia ladrão. Aí eu chegava tudo desfolado. Como essas experiências nos fortaleceram? Essas experiências nos trouxeram uma certa esperteza, um raciocínio rápido. Então, aquilo que nós sofremos, nós passamos, nas dificuldades que nós tivemos, nos trouxe isso, nos amadureceu. Quando você chega numa situação difícil, você sabe lidar. Agora, uma geração que não passa por experiência, é igual aquela frase que às vezes a gente vê, os meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. Aí cresce dando tudo na mão da criança, a criança não sabe fazer nada. A Heloísa mesmo, muita coisa ela não sabe fazer, eu fico olhando, não acredito que você não sabe fazer. Você é filho do seu pai, não sabe fazer isso. Não é me gabar, não, mas eu sou esforçada. Eu não sou inteligente, eu sou esforçada. E eu falo para ela, eu não gosto de preguiça de pensar. Eu olho para ela, faz tal coisa, aí fica aquele negócio, não pensa. Então o que acontece? E eu deixo sofrer, deixo rolar, para aprender. Porque eu só aprendo dessa maneira. A gente só aprende fazendo, amém? Então, essas dificuldades que nós passamos, fez você forte. Agora, eu me preocupo daqui para frente. Como será? Não é assim aquela frase? Tempos difíceis, homens fortes. É assim. As feridas nos fortalecem. As cicatrizes nos enchem de coragem, de determinação. E assim vai, a gente vai embora. E vamos embora aqui também, senão eu estou enrolando muito. Imagina para você a situação, olha. Sabe por que é difícil para um herdeiro de uma empresa continuar essa empresa? O pai ralou a vida inteira, criou um império maravilhoso. Aí o filho que teve tudo na mão vai dar seguimento naquela empresa. Normalmente ele não consegue fazer o mesmo, aquela empresa permanecer no mesmo sucesso, na mesma, garra. Por quê? O caminho que o pai passou, com as dificuldades que o pai teve, as experiências que o pai teve ao longo do caminho, ele não passou, ele não sabe como que é. Ele não vai valorizar. Tem uns, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Vender, vou vender. Pronto, acabou, e viver de lucro. Aí acaba o lucro, acaba tudo. Então, é por isso que Deus não passou simplesmente Jesus para o mundo. Deus enviou Jesus para passar uma história, para passar uma experiência. Ele tinha que ser ferido, o sangue dele tinha que ser derramado. Ele poderia muito bem vir e salvar a humanidade assim, não poderia? Não, mas tinha um processo a ser feito. E ele não fugiu desse processo, ele não fugiu daquilo que estava marcado para que acontecesse na vida dele. E ele enfrentou tudo.
e venceu. E hoje Ele está aqui conosco, amém? Jesus está aqui conosco. E Ele quer realmente nos promover. O que você prefere receber? As feridas ou os beijos? As feridas de Jesus ou os beijos de Judas? Então não se deixe enganar, meu querido. Nem sempre aquilo que te fere é para te matar. Às vezes é só para te impulsionar um pouquinho. Sabe aquele ferrão no boi? Às vezes não quer matar o boi, só quer que ele ande um pouco. Só dá uma chuchada nele. Às vezes esse ferimento é dessa maneira que Deus faz com a gente. Vamos andar, filho, está parado, dá uma chuchada, você sente, está doendo, mas vamos embora. Está doendo, e assim vai. Então não pare, não desanime. Talvez você olhe a sua ferida e olha, eu tenho vergonha do que eu passei. Não tenha vergonha, porque você venceu. Vergonha seria se você fosse derrotado, ficasse lamuriando, reclamando da sua história. Todo mundo que chegasse perto de você, você ficava, sabe, chorando as suas mágoas, chorando as suas mazelas, contaminando o outro ainda, porque ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama, só murmura. Isso adoece a gente. Então, mas quero que saiba, mancar como Jacó não é a vergonha, foi uma promoção para ele. A sua ferida não é uma vergonha, é uma promoção para você. Você tem autoridade agora, que você venha entender que o lugar de suas feridas, Deus curou, justamente naquele lugar que Ele te feriu, Ele te sarou, Ele te fortaleceu, e Ele irá curar sempre que for necessário te ferir. Mas entenda, Deus é amor. O nosso Pai, a Bíblia diz que o Pai corrige o filho que ama. Muitas vezes, esses ferimentos, essas feridas, são feitas para nos corrigir, para nos alinhar no propósito que Ele tem. Porque assim como nós, quando éramos criança, e nossos pais nos corrigiam, a gente não gostava, a gente detestava, você não me entende, você não sabe nada, só que estão querendo no quê? Nos guardar, nos proteger. Os limites nos protegem. E aquilo que a palavra de Deus nos coloca como limites é para nos proteger. A lei do Senhor veio para nos proteger. Limite, tudo tem que ter limite. O rio só existe porque há limite nele, senão não existia rio, seria mar, né? Só existe, então tudo tem um limite. E Deus quer que eu e você andemos na palavra dele, para que qualquer ferida que vier, você vai confiar no Senhor, vai ser, sabe, entregue a Ele ali em todo o coração, falar, Senhor, vamos que vamos. Você vai entender que é o Senhor. O Espírito Santo vai estar com você e vai abrir os seus olhos, para que você possa superar qualquer nível de dificuldade. Não estou dizendo que você não vai deixar de passar, amém? Porque Jesus falou isso, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não deixe as feridas te paralisarem, não deixe os problemas, sabe, serem entulhados na sua frente, de maneira alguma. Abra o seu coração e jogue tudo para fora, coloque diante dele as suas feridas, suas mágoas, sua tristeza, aquilo. Se alguém te feriu com palavras, libere perdão, abra o seu coração, mas não deixe nada na sua alma que possa te matar depois, nada. Abre o seu coração e chore para o Senhor mesmo, porque tem situações que são realmente muito complicadas e difíceis, e precisa de um trabalhar, de um caminhar muito mais amplo. Para isso, você, né, em situações de ferimentos, isso eu falo na alma, precisa de acompanhamento, precisa de libertação, precisa de um trabalho mais específico, mas não desista. Mesmo que tenha que caminhar mais e mais para ser liberto, não desista. Jesus está contigo, o seu futuro está escrito na palma da mão dele, e aquilo que ele planejou vai acontecer em nome dele, em nome de Jesus. Não desanime, as feridas não podem te parar, ao contrário, como eu já falei, elas te proporcionaram autoridade, te promoveram para você ir mais longe, e conquistar, e trazer realmente a bênção do Senhor sobre sua casa, sobre sua vida, porque você é referência onde você vai. Você é referência naquilo que você venceu. Você é referência na maneira como você venceu. E a nossa maneira como nós superamos as dificuldades é que determina quem realmente nós somos em Deus. E o Espírito Santo, meu querido, ele não nos deixa em momento algum.
Se porventura ainda vier dúvida, ainda vier um pouquinho de medo, corra para a palavra. Espírito Santo, eu estou com medo. Seja sincero com Ele. Ele sabe que a gente está com medo. Aí só vai ouvir de nós mesmos. Senhor, eu estou com medo. Olha, coloca a fé aqui. Parece complicado. Eu não estou vendo saída, mas o Senhor que governa todas as coisas sabe o que é melhor para mim. E assim por diante. Confia. Não é assim? Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Salmo 34, 7. Descansa no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Deleita-te nele, confia nele. Amém? E você será realmente curado, independente daquilo que você tiver passado. Porque você está de pé. Amém? Fique de pé. Se ainda há no seu coração alguma ferida, algo ainda que quando você lembra, te machuca, te magoa, algo que alguém disse, algo que você viveu quando era criança, algo que, sabe, ainda traz algum sentimento ruim dentro de você, vamos enfrentar ele agora, vamos trazer ele à sua memória, para que o Senhor possa pegar isso e transformar, curar e cicatrizar isso dentro do seu coração, para que você possa superar, porque muitas vezes você não foi para o outro nível ainda, porque todas as vezes que está pronto para passar de fase, você lembra dessa mágoa, dessa tristeza, dessa situação, e isso te paralisa. Uma palavra que sua mãe te disse quando era criança, que seu pai te disse, que te paralisou, aí você olha lá atrás, ela me magoou muito, ela disse que eu não seria nada, que eu não ia conseguir, e isso te feriu. Vamos colocar diante do Senhor, porque Ele tem a última palavra para nós. Muitos são os planos do coração do homem, mas somente vai se concretizar aquilo que está no coração do Senhor. E aquilo que está no coração do Senhor, a palavra de Deus nos diz que é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Feche seus olhos, traz a sua memória. Se você sentir vontade de chorar, porque isso te machuca ainda, não tenha problema, deixa o Espírito Santo fluir no seu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, começa a trazer, agora se você já superou tudo, agradeça a Ele. Se você, graças a Deus, não tem mais assim, já superou, está cicatrizado, seja grato a Ele.